Nha, o rei das tribos da montanha. Kingdom Volume 8. Do Sociedade Z, continuando aí Kingdom. Por sinal, cara, Patrocinado muita gente... pelo Joseph. Muito obrigado, Joseph, pelo patrocínio. Muita gente chegando aí no canal, né, através de Kingdom. Muita gente falando que Kingdom é muito bom, é uma obra incrível. Muita gente falando que quero Kingdom, quero Kingdom, quero Kingdom. Então, tamo aí, Kingdom. E o Yua... Como é que fala esse U aqui com... Não sei. Ela é tipo o Ão, né? Uão? Então, Yon... Mas aqui não é no Yontanha. português, né, Sei lá. filho? O ministro Vambora. Shobun Kun confiou a segurança do rei ao plebeu Shin. Ao presenciar... O ministro Shobun Kun confiou a segurança Eu não vou ver do esse rei ao plebeu react. Shin. Ao presenciar tamanha pujança Vou física, entrar em o greve. veterano simplesmente cedeu ao rapaz. Então Shin abraçou a missão de bom grado. Ele, Ten e Reiki subiram as montanhas, passaram por dificuldades e no momento Shin questionou: "Por que você veio, Reiki?" Ofegante, Dá um o tenente timeoutzinho, respondia. Gustavo. O capitão falou pra eu vir. Ele achou que eu poderia ajudá-lo. Shin dizia: Tá, tudo bem, mas é melhor você se apressar, tá? Ou vai ficar pra trás." Essa hora, Reiki tirava sua armadura pesada e falava: "Não subestime os soldados de Qin." A cena cortava para o líder dos guerreiros Majou observando tudo à distância e ele falava: "Duas, não, são 3 pessoas. Você possui súditos interessantes." Issei olhava e o guerreiro continuava: "Um deles Não é é aquele burro, garoto né? corajoso." Ele falava algo em sua língua nativa, alguns Majou começavam a descer a montanha e Issei se mantinha sereno. A cena cortava para o Esse cara de anoitecer, xereque. Lashin e os demais montavam uma fogueira Bom para lutar. descansar e Ten falava: "E aí, gente, como que vamos resgatar o Sei?" Pode Shin tirar, respondia: Gustavo. "Eu já tenho um plano, eles usam aquelas máscaras estranhas, né? Então é só a gente roubar algumas e se misturar com eles." Ten dizia: "Como é? Mas eu não quero usar aquilo, Mas é eles muito são tudo estranho." maromba. Shin dizia: "Ah, se enxerga, as roupas que você usa são ainda mais estranhas. E pensando bem, aqueles caras não te reconheceram como um habitante das montanhas, né?" Ten mostrava uma cara meio chateada Ai, e Reiki coitado. dizia: "É que o povo da montanha tem inúmeras tribos diferentes. Eles não deviam ser da sua, Ten. Mas enfim, acho que a ideia da máscara é uma boa. Estamos seguindo para a fortaleza do Rei da Montanha. E pra falar a verdade, não acho que será algo impressionante no local. Julgando pelas suas roupas e sua natureza selvagem, podemos chegar à conclusão que eles não têm um alto padrão de vida. O país do Rei da Montanha deve consistir de casinhas cobertas de palha, como se fosse uma Será? vila simples de Qin. Imagina, não é? Aí coberto chega lá por uns muralhas, prédios então se conseguirmos se infiltrar super tecnológicos. sem sermos descobertos, será fácil fugir com o rei." Tim falava que seria moleza, Nossa. mas nessa hora, Me galera, dá uma Ten gelava, tosse. pois ao se dar conta, os soldados Majou enviados já saíam da mata densa. A cena cortava para o amanhecer, mais especificamente numa Fumar fortaleza, 10 e Marlboro lá no alguém dia dizia: não tá sendo "General bom." Oak, tem uma mensagem do chanceler Ketsu, o nomeando comandante-chefe da passagem de Hangu, o maior portão de Qin, e uma barreira importante contra invasores." Nos era mostrado o Oak entalhando uma estátua de pedra e o mensageiro continuava: "Está escrito, recuse-o e diga não tenho interesse em batalhas defensivas." Oak dizia: Então Ketsu finalmente começou a se preparar para uma guerra contra Ryofui, né? Interessante. Os dois lados finalmente começaram a agir. Será muito difícil para o rei reivindicar o trono. Oak se lembrava das palavras de Shobun Kun em seguida: "O Lord Sei irá superar o rei Sho." E Oak continuava dizendo: "Ei, Sei, ele é realmente muito azarado. Como ele irá superar o Rei Sho, um dia conhecido como o God of Deus da War. Guerra?" Bom, isso seria algo interessante de se ver. A cena cortava novamente para a mata, Lashin e os demais eram levados como prisioneiros Salve, e podíamos ver Pedro. Tim com Moiou. a cara espancada. Ele reclamava pé da vida e Reiki dizia: "Olha, pensa pelo lado bom, eles não nos mataram ainda, então é provável que estejam nos levando até o rei deles. Logo, como consequência, chegaremos ao nosso rei. Pensaremos num plano de fuga quando encontrarmos Vossa Majestade." Tim concordava e dizia: "Essa trilha é perigosa, hein? Ô, grandão, vê se presta atenção onde você pisa, tá? Senão vai levar a gente pra baixo junto." O tempo ia passando enquanto caminhavam subindo a montanha e Ten começava a se desesperar ao ver as nuvens lá embaixo. Mas Shin dizia: "Não vai me dizer que eles estão planejando chutar a gente do penhasco." Ten se desesperava ainda mais, já Reiki tentava acalmar os ânimos, mas era inútil. Ten se debatia e Shin falava: "Se acalma, fica quieto, eu vou pensar em algo. Então vê se para de se mexer, senão a gente vai cair." Mas ao dizer isso, Shin olhava pro lado, galera, e via várias moradias construídas Nossa. na Caraca. montanha. Os prisioneiros se impressionavam e continuavam sendo levados ao local. Que da hora. Bonito, velho. Ficava para dentro das montanhas, até que eles chegavam numa passagem. Eles atravessavam e Shin dizia: "Tá brincando?
falando, Rick? Isso aqui não é uma vilazinha de baixo padrão de vida não, cara. Como vamos escapar disso? E pior, como vamos levar o Sei junto da gente? Vai, tô te ouvindo, dá uma resposta aí, Rick. Chocado, o tenente pensava: como? Isso é inacreditável. Então esse é o reinado do povo da montanha? A cena cortava para eles sendo fechados numa cela, Shin mordia a grade de madeira e dizia: mas que raios de madeira dura é essa? Ten avançava dizendo que também ajudaria, soltava uma cabeçada, mas ficava preso entre as grades. Nessa hora, alguém dava um soco na grade, os dois eram jogados para trás e podíamos ver um Majuu enorme. E Rick questionava: espera aí, esse não é o cara que o Shin mandou voando antes? Ten questionava: não me diga que ele tá aqui para acertar as contas com você, Shin. Shin falava: como é? Ah, eu quero ver ele tentar. No segundo que ele abrir essa porta, eu encho ele de porrada e escapo. Nessa hora, o grandalhão apontava pro lado, eles notavam uma série de esqueletos e Rick questionava: será que ele tá querendo dizer que vamos ficar assim? O guerreiro saía andando e Shin dizia: aí ô cuzão, volta aqui! Shin percebia que estava sendo ignorado, olhava para os crânios e xingava irritado. Mas assim a noite chegou e com uma bela lua cheia iluminando o céu, Shin mostrava zero de aproveitamento com a paisagem dizendo: mas que merda, viemos resgatar o Sei, mas vamos acabar morrendo. Isso não é nada bom. Tem penhascos por todo lado e estradas bloqueadas por portões, e não tinha como saber que tanta gente morava nessa montanha. Isso é muito diferente do que você nos contou, tá, Rick? O tenente olhava e dizia: parece que as pessoas de Qin estiveram subestimando o povo da montanha. Isso me lembra dos Qinju. Há 520 anos atrás, a dinastia Zhou reinava por 280 anos, mas foi deposta pela rebelião de um dos príncipes. Entretanto, é dito que o exército principal do príncipe era composto por uma tribo da montanha conhecida como Qinju. Há rumores de que foram eles que destruíram os batalhões de Zhao e suas cidades. O narrador comentava em seguida: a morte de Rei de Zhou levaria a China ao atual período das primaveras e outonos. Em seguida, Shin questionava surpreso: então você tá me dizendo que houve uma dinastia inteira que acabou por causa de uma tribo da montanha? Rick respondia: eu também acho difícil de acreditar que uma dinastia poderia ser destruída por bárbaros primitivos, mas depois de ver tudo isso, eu não tenho mais certeza de nada. Invadir uma fortaleza natural dessa seria extremamente complicado. Quando você percebe a habilidade e o conhecimento que eles precisaram para construir algo assim, podemos concluir: a força do povo da montanha é assustadora. Imagine se existir mais cidades assim. Além dos outros estados, teríamos uma ameaça gigantesca bem atrás de nós. Só de pensar eu já tenho arrepios. Ten falava: agora não é hora de se preocuparmos com isso, temos que pensar num jeito de escaparmos ou vamos acabar como aqueles esqueletos. Shin dizia: já é tarde demais, veja. Era mostrado vários soldados Majuu encarando, eles começavam a se aproximar, colocavam lanças nas grades e Shin falava: vê se fica quieto e para de chorar, Ten. Se esconde atrás de mim. Quando eles atacarem, eu vou agarrar a lança com meus pés e fugir. Ten falava: enlouqueceu? Não tem como fazer isso. Shin dizia: ah, tem sim, deixa comigo. Eu treinei para situações como essa com o Ryo. Nessa hora, um dos soldados dizia algo, pegava um arco e flecha e apontava. Ten se desesperava ainda mais e Shin entrava na frente da flecha. Ele rangia os dentes, os Majuu diziam palavras em línguas estranhas e Ten chorava. Será que estão testando ele? Disparava a flecha, mas na mesma hora, o soldado com a massa de rocha que Shin havia golpeado chegava atacando os guerreiros. A flecha cravava acima de Rick e os guerreiros avançavam furiosos. Mas com sua arma grosseira, o guerreiro grandalhão começava a afastá-los, até que eles partiam. Shin questionava o porquê dele ter feito aquilo e o grandão novamente falava em línguas estranhas. Ele saía andando, mas nessa hora, o capitão dos Majuu aparecia dizendo: Tagifo disse que só protegeu vocês por ordem do nosso líder. Tagifo dizia mais alguma coisa e o capitão continuava: as montanhas, as planícies, elas parecem ser divididas, mas muitas coisas aconteceram entre eles. Alguns deles perderam as famílias para o povo da planície. Shin absorvia aquelas palavras, o grandão dizia mais coisas e o capitão continuava traduzindo. Tagifo disse que ele respeita o jovem das planícies que conseguiu quebrar a sua máscara, e também que é uma pena que você será executado amanhã, depois de ser julgado pelo nosso líder. Eles se chocavam e Shin questionava:
E o Eisei? O capitão respondia: também será executado. A cena cortava para o próprio Eisei sendo levado para os domínios de um salão real. Ele adentrava o local silencioso, se sentava entre guerreiros e dizia: eu sou o 31º rei de Qin, Eisei. Num trono de pele de tigre e envolto de lobos cinzentos raivosos, era respondido: sou o governante dessa montanha, Yotun-A. Os lobos rosnavam furiosos, mas Eisei mantinha calma, até que Yotun-A dizia: Eisei, o jovem rei de Qin sem poder ou autoridade. Seu trono roubado pelo seu próprio irmão. Tem alguns súditos leais. Esteve fugindo sozinho e então veio tudo. me encontrar subindo a montanha. Qual é o motivo de sua visita, rei de Qin? Eisei respondia: eu gostaria que você me ajudasse a reivindicar o trono. Alguns guerreiros rangiam os dentes furiosos. Eisei percebia o clima tenso e Yotun-A dizia: você veio à pessoa errada. Eu te trouxe aqui para julgá-lo. Eisei questionava: me julgar pelo quê? Yotun-A se mantinha em silêncio por alguns segundos e dizia: 400 anos atrás, quando o rei de Qin, Duque Mu, se aliou a nós, nossos ancestrais tiveram esperanças, pois o consideravam um amigo. Assim nós achávamos que um novo país seria estabelecido. Começou pelas crianças esperançosas e inocentes, sendo escorraçadas após a morte do Duque Mu. Voltem para as montanhas, diziam eles. Assim, um banho de sangue e morte seguiu, e nós percebemos que tudo era apenas uma doce ilusão. Todos da nossa tribo, que haviam convivido com o povo da planície, estavam voltando para as montanhas. Mas foi aí que eles foram atacados novamente. As tragédias que ocorreram ficaram marcadas para sempre. Então, para tranquilizar a raiva de nossos ancestrais, devemos cortar a cabeça do atual rei de Qin. Você... então tem algo a dizer a seu favor? É meu irmão, Eisei cara. respondia: de fato somos culpados. Como representante do estado de Qin, eu me desculpo pelas ações dos nossos ancestrais. Nesses 400 anos depois da morte do Duque Mu, e ainda mais nesses 1000 anos de história antes do reinado dele, estados, pessoas, culturas e fé, num mundo moldado por várias ideias como essas, eu pergunto a você, rei da montanha, acha mesmo que nenhuma gota de sangue seria derramada? Acredita mesmo que o ódio e desprezo acumulado por gerações e gerações desapareceria do coração das pessoas? Verdade. Se você analisar a história das pessoas até o dia de hoje, entenderá que eliminar isso é praticamente impossível. É ingênuo achar que a intervenção de uma pessoa, o Duque Mu, faria milhares de anos de discórdia desaparecer. Yotun-A questionava nessa hora: desgraçado, está insinuando que os nossos ancestrais que buscaram paz e foram traídos eram idiotas? Sim. Eisei respondia: não foi isso que eu quis dizer. Não. Estou dizendo que o problema está entranhado no fundo desse país. E se você acha que cortar a minha cabeça resolverá tudo, está enganado. Os guerreiros se enfureciam, apontavam suas espadas e Yotun-A dizia: haha, então não devemos te matar? Porque isso não resolverá nada, né? Está nos dizendo que devemos perdoar os assassinos dos nossos companheiros. Não, mata os caras lá do reino. Há muitas coisas mais importantes do que a vingança. Yotun-A dizia: você é muito bom em agir como um rei benevolente, muito impertinente também. Mas, jovem rei, você parece não entender muito bem a dor das pessoas, a dor de membros de uma tribo, sendo assassinada pelos próprios companheiros. Mas vou te ensinar cortando a cabeça dessas pessoas à sua frente. Um soldado nessa hora puxava uma corda, um carrinho se aproximava e nele estava Shin, Reki e Ten, presos. E Eisei questionava: honestamente, o que vocês estão fazendo aqui? Shin dizia: acalma essa boca, nós vacilamos um pouco e fomos pegos. Eisei dizia: um pouco? Até parece. Yotun-A ordenava: mate-os. Um guerreiro erguia a espada e Eisei dizia calmamente: você não precisa fazer isso. Eu já conheço muito bem essa dor. Yotun-A absorvia aquelas palavras, Shin se chocava e Eisei continuava: rei da montanha, se um rei é compelido pelo ódio e o desprezo a levantar a sua espada, seu reinado acabará destruído por esse ódio. Um rei deve pegar sua espada com a intenção de preservar vidas. Yotun-A questionava: como assim? E Eisei respondia: esse conflito entre o povo da planície e o da montanha existe porque eles vivem separados. Mas isso já é natural para todos nós, porque as coisas funcionam assim desde muito tempo atrás. É a mesma coisa por toda a China. Todos nós somos o povo da planície, mas ainda assim, nesse lugar,
continuamos a guerrear uns contra os outros. A intensificação dessa violência resultou na criação de muralhas e fronteiras entre estados por causa dessas divisões. Ficou muito mais definido para todos quem é o inimigo e quem não é. É claro, raramente aparecem líderes como o Duque Mu, que conseguem erradicar tais barreiras, mas esta estabilidade que ele trouxe só foi temporária. Irritado, Shin dizia: "Ô Sei, o que você sabe sobre o Duque Mu? Um pouco de paz já é melhor do que nada." Chocado, Reiki pensava: Meu Deus. por que ele ficou tão nervoso assim do nada? Shin questionava: "Vai, me diga, o que é melhor que isso então?" Eisei encarava, vendo além do agora, e respondia: a eliminação das fronteiras do país inteiro. Ô, louco. Yotun-A se mantinha em silêncio e Shin questionava: Dominação? "E? O que você tá dizendo? Não, quer Se unificar, você eliminar né? as fronteiras..." É, mas não é tão fácil assim, né? Não é tão simples unificar. Ah, sei lá o que vai acontecer. Eu não entendi muito bem. Os lobos se enraiveciam nessa hora e Yotun-A dizia: "Rei de Qin, Não foi o Qin Shi Huang que unificou a China? Eu tô maluco. É, talvez seja uma referência, né? O Qin Shi Huang unificou toda a China, se eu não tô enganado. Eu não lembro. E E se chama Qin Qin. Shi Huang. Qin Shi Huang. A gente tem o Xin. Aham. O Xin. Não. O Qin é é o país. Xin é o nome do cara. E quem que é o Rua? Vai ver o rei. Como é que é o nome do rei? Eu esqueci. Esqueci o nome do rei. Eu não lembro agora, esqueci. olhe em sua volta. Eles só morrem de Acha Queen? mesmo que existe sequer um país que aceitaria tal ideia?" Eisei respondia: "Se Eisei. não aceitarem, Eisei. vamos forçá-los até aceitar, como é de praxe num período de guerras." Yotun-A dizia: "Esse é o caminho oposto ao de preservar vidas, não acha?" Eisei respondia: "Não, houve um período contínuo de guerras nesses últimos 500 anos, e o mesmo poderá continuar por mais 500. Eu levantarei minha espada para evitar vítimas nesses próximos 500 anos de guerra." Yotun-A absorvia aquelas palavras e Shin dizia: "Espera um pouco, do que diabos vocês estão falando?" Eisei respondia: "Isso é o que eu desejo." Shin falava: "Como assim é o que deseja? Eu pensei que você estava atrás do trono roubado pelo seu irmão mais novo. Viemos aqui procurar um exército, quer algo não é muito a mesmo?" mais. Eisei falava: "A reivindicação do trono não é nada mais do que o primeiro passo no meu caminho." Shin questionava que caminho era esse e Eisei respondia prontamente: "Eu serei o primeiro rei a unificar toda a China. Nossa. É por essa Nossa, fala razão que dele. eu vim pedir o auxílio do povo da montanha." E assim, galera, o vídeo vai chegando ao fim. Nossa. Eu espero que tenham curtido. Se sim, like pra ajudar o canal. Se Aura. inscreva se ainda não for E inscrito. aura. E caso queiram vídeos exclusivos de Solo Leveling, Tengan Ashura, Eu serei o primeiro rei a unificar toda a China. Palavras aí do Eisei quando criança, né? 12 anos ele tem? Acho que é essa a média. Cara, 12 anos de idade. Com essa maturidade. Pois é, parece. Com essa força. Não, ele tem mais maturidade com um adulto e mais inteligência com um adulto. Cara, é bizarro. Parece- Bizarro. Sei lá. Imagina, um rei. Tudo bem Ele que deve ele. ter estudado né, muito. Tipo, com 12 anos de idade querendo unificar toda a China. Meu Deus do céu.